Maciel. Mais uma vez, né, um grande agradecimento primeiro, porque temos vida, né? Quero agradecer ao nosso amado Deus, o Senhor Jesus Cristo, por nos constituir vida, né? Nos dar saúde, nos dar também do seu Espírito Santo, para que a gente pudesse estar nessa fé, seguindo, fazendo a sua vontade perfeita. Também quero agradecer, já de primeira mão, né, a vocês, primeiramente, né, ao debatedor aqui, Deutamar, né, esse apóstolo do profeta Cacó Felipe. Quero agradecer ele, né, a oportunidade para mim, é um privilégio, né, poder aprender, estar aqui, de compartilhar o conhecimento também. Quero agradecer também a você, o moderador, senhor Sebastião, né, muito grato a Deus por essas pessoas especial, preparada também para estar onde tem chegado, né? Sabemos que é Deus que nos coloca no nosso lugar certo. E quero me dirigir agora a todos os internautas, a todos que estão contribuindo, né? Para que essas lives possam chegar em todas as pessoas, que elas possam examinar, possam ver. Porque Jesus disse lá em João, capítulo 5, versículo 39, examinais as escrituras porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então você precisa examinar, reveja, preste atenção para que você possa absorver o melhor para a sua vida, porque os dias aqui estão contados. Então, que Deus abençoe grandemente a cada internauta e manda aí cada suas considerações. Muito obrigado, Deus abençoe. Tem 15 segundos, estou vendo aí. Muito obrigado ao senhor Maciel, Eliezer Maciel. Então, agora nós vamos ter a apresentação do apóstolo Deutamar. Vou marcar aqui o tempo. 2 minutos para a apresentação do apóstolo Deutamar. Ok, muito obrigado. Muito boa noite, meu irmão Sebastião. Muito boa noite, o senhor Eliezer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite a todas as pessoas que já estão conectados, estão assistindo ao vivo esse debate. Cumprimento também todos aqueles que irão assistir esse debate em uma outra oportunidade, em uma outra ocasião. Eu sou Deutamar Costa, pela graça de Deus, discípulo e apóstolo do profeta Cacó Felipe aqui no Brasil, e sempre é um prazer, é uma honra para mim, é uma graça de Deus poder viver nos dias de um profeta, poder reconhecer um profeta vivo e ainda poder contribuir para o reino de Deus, que é pregar esta mensagem para que os filhos de Deus possam ser salvos. O meu objetivo é fazer conhecido a mensagem do profeta Cacó Felipe para todos os habitantes da terra e todos aqueles que amam a Deus, todos que estão em busca de salvação, possam examinar a mensagem do profeta, possam encontrar o profeta vivo do seu tempo, para que possam ser salvos. Gostaria de dizer que você mesmo irá prestar contas a Deus, você mesmo estará diante do julgamento de Deus um dia, e você estará sozinho. Então é você quem deve tomar a sua decisão, é você quem deve fazer o seu julgamento. Não deixe alguém julgar por você, não deixe o seu pastor, o seu apóstolo, o seu evangelista, o seu ancião, o seu profeta, julgar por você. Mas é você mesmo quem deve examinar. Você tem a obrigação de examinar quando você ouve falar que há um profeta na terra. Você tem a obrigação, o dever de saber, de procurar saber quem é este profeta e o que ele ensina. E para que você não possa dar desculpa, né, no julgamento diante de Deus. O meu muito obrigado, e a minha oração é que Deus possa ajudar os seus filhos e filhas que estão hoje por todos os cantos da terra. Obrigado. Ok. Então, dando continuidade ao nosso debate, gostaria mais uma vez de agradecer aos internautas que estão conosco online, prestigiando este debate, e também agradecer àqueles que, porventura, irão assistir a este debate posteriormente. Todos terão oportunidade de assistir a esse debate e tirar as suas conclusões. Então, dando início ao nosso debate, o primeiro bloco é um bloco de perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Então, eu vou dar 2 minutos, marcar aqui no cronômetro, e eu vou dar oportunidade ao primeiro debatente fazer a sua primeira pergunta. Tempo na tela. Ok, muito obrigado. Muito obrigado.
Eu gostaria de, primeiramente, dizer a todas as pessoas que já estão assistindo, irão assistir, que Deus está vivo. Nós acreditamos em um Deus vivo, não em um Deus imaginário, um Deus histórico, um Deus que está encerrado em algum lugar, um Deus que está no museu, um Deus que está trancado dentro de uma Bíblia, um Deus que está limitado a alguma coisa, limitado a um nome, limitado a uma pronúncia, limitado a letras. Não, nós cremos em um Deus vivo. Este Deus é Jesus Cristo. O Jesus Cristo do Novo Testamento é o mesmo Jeová do Antigo Testamento. Amém. Agora, esse Deus vivo, ele fala. E como ele fala? Ele fala por meio dos profetas. Os profetas sempre foram, e sempre serão a boca de Deus na terra. O profeta é a boca de Deus, o profeta é os olhos de Deus, o profeta é os ouvidos de Deus na terra, o profeta é os pés de Deus na terra. E quando um profeta está a caminhar pela terra, é Deus caminhando novamente com os homens. Agora, se esse Deus está vivo e ele fala, nós precisamos saber onde é que ele está, onde é que ele está falando, onde é que está a voz desse Deus, que Jesus prometeu lá em João, capítulo 10, versículo 10. Então, a minha primeira pergunta para o senhor Eliezer eu conversei com ele um pouco antes, vi que ele não é igual a muitos pastores e pregadores branamistas. Ele me mostrou uma pessoa diferente, humilde, não é arrogante, não é soberbo. Quero agradecer pela sua postura, né, por ter vindo até nós. Mas eu queria perguntar ao senhor Eliezer, qual o plano de salvação de Deus para a humanidade? Qual é o plano de salvação de Deus para a humanidade? Esta é a minha pergunta. Obrigado. Ok. Muito bem. Então, senhor Eliezer, o senhor entendeu a pergunta do apóstolo Deltamar? Sim, entendi. Ok. Então, eu vou marcar aqui, o cronômetro zerado, eu vou marcar 10 minutos para o senhor responder a pergunta do apóstolo Deltamar. Tempo na tela. Muito boa. Concordo plenamente com o senhor Deltamar a respeito dos profetas. Eu vi que nós temos um grande entendimento, mais da metade. Eu tenho analisado ele nos grupos, vendo o seu conhecimento, a sua revelação. E eu pensei, nós somos muitos idênticos, né? Porque temos o mesmo entendimento da Bíblia. E nenhum tempo, nunca, Deus trabalhou na terra sem um profeta. Por quê? Um dos motivos que Deus não trabalha é porque cada ser humano ele tem uma personalidade. E ele é diferente. Um do outro é diferente. Então, o homem, desde o início, sempre tentou procurar um caminho de escape, uma porta de salvação. O homem constantemente está tentando procurar um meio de salvação. Para isso, ele cria várias formas que aquilo lhe compete com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele acha, né? Quero só afirmar novamente aí, às vezes as pessoas estão me perguntando essa foto aí atrás, né? Um é um profeta, William Marion Branham, com a coluna de fogo sobre a cabeça, e mais adiante eu irei apresentar eles a vocês, assim como vocês já têm bastante conhecimento, né? Esse canal tem uma grande audiência, nosso conhecido Deltamar Costa, sobre o profeta Cacó Filipe. Então, vocês já têm bastante conhecimento, ele tem falado bastante e constante. Então, mais adiante, vou falar de vários ângulos a respeito desse profeta, porque a pergunta é, qual profeta que tem agora no final? Qual dos dois? Eu vi também um debate com o nosso amado querido aí, Deltamar, que ele debateu com um assim chamado profeta. Então, veja, seguindo nessa linha de raciocínio, se eu não conseguir ser claro, vocês não podem fazer depois as perguntas aí para que a gente possa se fazer entender, né? Às vezes para a gente parece ser fácil, mas os internautas às vezes não conseguem compreender do que nós estamos falando. Então, iniciando, como Deus pensa? Qual é a forma que Deus fez de salvação para nós? Qual é o caminho de salvação? Como é que Deus projetou a salvação para a raça humana? Nós devemos ir ao princípio. Vamos no Jardim do Éden. Houve a primeira vez um casal no Jardim do Éden. Eles viviam contentes, tinham vida eterna. Ali o amor era perfeito, a felicidade, tudo era perfeito. E Deus descia sempre, ao alvorecer do dia,
e ao anoitecer, e eles tinham esse companheirismo, que hoje a gente visita hospitais, vê pessoas cancerosas, pessoas na UTI, e como elas querem ter uma oportunidade de falar de Deus cara a cara. Todo ser humano tem esse desejo. Ele sabe, assim como Jó ele ansiava tanto que um dia ele pensou, se eu pudesse ir na casa de Deus, se eu soubesse onde que era a casa dele, eu iria lá e bateria na sua porta. Sabe por quê? Porque nós temos muitas dúvidas. Nós temos desejos. Pensa você que tem um filho. Nós amamos nossos filhos, nós damos a vida pelos nossos filhos. E se nossos filhos, como tem pais que estão com os filhos cancerosos, filhos no seu último estágio, e se eles soubessem a porta certa, aonde bateria, onde teria um remédio que curasse o seu filho, ele daria toda a sua fortuna. Ele daria tudo. Um verdadeiro pai que ama o seu filho, ele não mediria esforço, nem mãe. Então, nós vendo que Deus, o amor de Deus, diz que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, a palavra de Deus diz, Deus jamais se esquece dos seus filhos. Diz que o amor de mãe, ele não é comparado com o amor de Deus. Nós vemos o sacrifício, um meio que Deus criou de salvar o homem. Nós falamos sobre a crucificação de Jesus Cristo. Muitos estão familiarizados com isso. Mas devemos voltar para entender como Deus fez isso. Por que Deus mataria Jesus Cristo? Por que Deus deixaria essa crucificação que foi tão cruel? Por que teria que passar por isso? Por que ele tinha que morrer? Então, para nós sabermos, para nós conhecer o método de Deus, para nós conhecer o quão o pecado é terrível, porque Deus, ele é tão santo, mas tão santo, até os serafins nos falam em Isaías capítulo 6, que os serafins tapam o seu rosto. Com duas eles voam e com duas eles tapam os pés. Os pés, ato de humildade. O rosto, reverência. E com duas voavam perante o Todo-Poderoso, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Agora imagine você, meus queridos, que Deus criou esses seres, eles nunca cometeram um pecado. E ainda assim, na presença de Deus, eles são imundos. Tem que tapar em suas faces, porque não pode olhar para Deus. Então imagina você, agora Deus traz a sua criação mais para baixo. Nós vemos que Deus veio condescendo, veio criando os astros, criando as estrelas, e por último ele fez a terra, e depois ele fez a vida botânica. Depois ele fez os seres marinhos. E aí ele foi trazendo, e por último que ele fez foi o homem. Ele amou fazer o homem, ele fez o homem à sua imagem. Nós chegamos agora em Gênesis 1, 27. E nós vemos ali então que depois de Gênesis 2,7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E Deus soprou nele e fez ele uma alma vivente. Agora ele começou a andar sozinho. Mas nós vemos que tudo era perfeito, e tudo Deus fez em casal. Mas o homem estava só. Então Deus fez uma adjuntora para ele. Veja, um subproduto, ela não estava na criação original. Porque Deus não se surpreenderia com nada. Muitas pessoas não compreendem o porquê Deus permitiu vir o pecado. Se você entender com a mente de Deus, Deus ele é infinito. Ele sabe o fim desde o começo. Ele sabe as coisas, antes das coisas existirem, ele já sabia o que iria acontecer. Se você ler Ezequiel 28, Deus dá uma visão. Em Ezequiel capítulo 14, Deus dá uma visão ali para Isaías, e Ezequiel 28 também. E ele justamente descreve até mesmo o que está no coração de Satanás. Veja, que um profeta, que é a boca de Deus na terra, aonde a sua visão pode ir, ela é muito mais estendida e aguçada do que qualquer ser humano na terra. Por isso nós vamos entender qual é a capacidade de um profeta, o porquê tem que se aceitar um profeta. Não tem uma salvação fora da voz que ele traz para a humanidade. Não existe outro caminho. Então nós voltamos ao Jardim do Éden. E ali então estavam os dois. Agora veja só. Eles não tinham que guardar muitas coisas. Eles tinham que guardar a única coisa que não poderia desobedecer a Deus e comer do fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quem saiu de trás da palavra? Eva. E por quê? E por que ela saiu? Veja que a serpente ungida, ela veio e fez uma pregação bonita, eloquente.
e colocou Eva em uma situação que ela poderia ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso a estimulou e ali veio a queda. Toda pessoa que sai fora da palavra de Deus, ele não é páreo para Satanás. Toda pessoa que quer vencer Satanás, ele tem que ficar atrás da palavra de Deus. Porque Deus municiou os seus filhos com a arma mais poderosa que existe. É a palavra de Deus. Se você ficar atrás da palavra de Deus, Satanás, independente de sua força que ele tem, ele não pode fazer nada com você. Porque você é escoltado, você é protegido por Deus. Deus chega a nos falar em Salmo que até um anjo é designado para aqueles que temem a Deus. Para você ver. Mas então, essa linha de salvação, como poderemos alcançar a salvação? Qual é o método? Veja então que eles procuraram um método no Jardim do Éden. Qual foi o método? Eles foram, viram que estava nu. Quero me abreviar mais aqui para que não seja extenso, para que vocês possam entender melhor essa linha de raciocínio que às vezes Deus nos dá para entender a maneira de salvação. Então, Adão e Eva saíram e fizeram o quê? Sabiam que tinham cometido um erro. E eles foram e cozeros, pegaram folhas de figueira e se taparam. O que é isso? Eles tentaram fazer uma religião para eles. Eles tentaram se cobrir. Eles achando que aquilo ali ia defender eles. Mas só que você veja que a sua consciência, independente de que você tenha uma religião grande, uma religião bonita, bons roupa, belo pastor, sacerdote, profeta, seja lá quem você tem. Nossa, já se passou 9 minutos. Então veja, resumindo, eles cozeram folhas de figo e se taparam. Isso bastou? Não bastou. Deus matou um cordeiro e Deus então proveu um meio. O cordeiro, através do sangue, é que redime o pecado. E a única maneira que a raça humana pode ser redimida é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo envia os seus profetas, e essa é a voz que todo homem tem que ouvir para poder aceitar e ser salvo. Amém. Ok. Zerando o cronômetro. Então, 10 minutos para o apóstolo Beltamar fazer sua réplica. Cronômetro zerado. Ok, muito obrigado. Apóstolo Beltamar. 10 minutos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao senhor Eliezer. A primeira pergunta é se ele está de acordo que Deus, Deus vivo, que eu disse no começo, o Jesus Cristo, de Hebreus 13:8, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele está a trabalhar hoje, eu queria que o senhor respondesse se Jesus Cristo está a trabalhar hoje, no presente. Sim. Sim, neste caso, o senhor disse que Deus nunca trabalhou na terra sem um profeta. Se Sim. Deus nunca trabalhou sem um profeta, Deus está a trabalhar hoje. Quem é o profeta de Deus hoje? William Marion Branham. Certo. O William Branham está morto, está sepultado há 66 anos. Mas a minha pergunta é presente, né? Mateus 10:41 diz: aquele que recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. É presente. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse que o homem viverá de toda a palavra que sai. Também é tempo presente. A boca de Deus na terra é um profeta. Moisés era a boca de Deus. Para Deus falar aos judeus, ao povo de Israel, ele falava por meio de Moisés. Mas, logo que Moisés sai de cena, Deus não deu para eles a mensagem de Moisés. Deus colocou no lugar de Moisés um outro profeta. Por quê? Porque Deus não pode trabalhar na terra sem o seu profeta. Deus não pode levantar um profeta morto ou falar por meio de um profeta morto. Bem, o senhor está de acordo que Deus está vivo, que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que ele não trabalha sem um profeta na terra, mas quando o senhor disse William Branham, e ele já está sepultado há 66 anos, então não há consistência. Mas vamos deixar esse ponto aqui. Eu quero ir para um outro ponto, quando o senhor disse em João 5:39. João 5:39, acontece que algumas versões da Bíblia, elas têm erros de tradução, mas João 5:39, Jesus não está mandando as pessoas examinarem a Bíblia, as Escrituras. Ali é uma reprovação. Era os fariseus, os saduceus, os helenistas, herodianos, essênios, era eles que examinavam, porque eles pensavam, eles julgavam que nas Escrituras eles encontrariam a vida eterna. Jesus diz, as Escrituras
testifica da vida eterna. A vida eterna era Jesus. Bem, nesse caso, senhor Eliezer, o senhor está de acordo que Deus trabalha por meio de um profeta. Mas aí nós vamos saber quem é o profeta hoje, porque o senhor disse William Branham. Isso não é possível. Mas vamos ouvi-lo, senhor, nos seus próximos tempos, né? Para o senhor explicar isso. Mas, já que nós vamos construir uma casa aqui no debate, vamos construir uma casa com argumentos, com respostas, com perguntas, mas a casa começa com a fundação, começa com o alicerce. E antes de você deixar alguém entrar na sua casa, mesmo que ele diga que é um policial, a primeira coisa é você ver o seu distintivo de policial. Não é porque alguma pessoa diz eu sou policial que você deixa entrar na sua casa. Não é nem mesmo o uniforme, não é nem mesmo a arma que ele usa, mas é o seu distintivo que vai provar que realmente ele é um policial. Aqui nós temos o senhor Eliezer, né? O senhor Eliezer, pregador da mensagem do irmão Branham, ele me disse que é evangelista, e ele está aí, se eu estiver dizendo errado, ele pode me corrigir. Um evangelista, e eu, pela graça de Deus, sou um discípulo de Cacó Filipe e sou um apóstolo nesta mensagem. Veja, senhor Eliezer, que evangelista e apóstolo estão no mesmo nível, lá de Efésios 4:11. O Senhor mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? E outros para doutores. Neste caso, para nós entendermos e sabermos quem é o Senhor e assim por diante, quem sou eu, para que as pessoas entendam, eu queria perguntar, o senhor é um evangelista, mas como que o senhor se tornou um evangelista? O senhor me responda direto que eu vou adiante. Com o aval da igreja, a votação da igreja, né? A igreja... De acordo às escrituras, um evangelista de Efésios 4:11, que é um sacerdote, é assim que ele é nomeado, um evangelista? Poderíamos conversar sobre Atos 13, como eles foram colocados e votados pela igreja. Bem, passado pela igreja. É reconhecido o dom, né? O senhor vai explicar no seu tempo, mas o senhor é um evangelista é um sacerdote. Um evangelista é um dos 4 ministérios da palavra. O senhor está de acordo que existe 4 ministérios da palavra, ou o senhor acredita que são 5 ministérios da palavra? São 5 ministérios. 5 ministérios da palavra. Bem, o senhor sabe que o irmão Branham nos ensinou a compreender a Bíblia, ele mostrou, quando eu digo nos ensinou, porque nós vemos a sua mensagem, ele mostrou como compreender a Bíblia. O irmão Branham era um profeta que fazia muitos tipos, né? Ele usava os tipos da Bíblia. Neste caso, o senhor tem tipos na Bíblia para mostrar os 5 ministérios? Sim, depois eu vou explanar no meu tempo. Certo. Então, nós sabemos que há 4 ministérios da palavra, que são os apóstolos, evangelistas, os profetas de igreja e os doutores. E os 4 rios do Éden, lá o Pison, o Gion, o Tigres, o Eufrates, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 livros de Moisés, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio, é um tipo para os 4 ministérios. Assim como os 4 animais viventes, que é o leão, o bezerro, o animal com face de homem e a águia, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um tipo para os 4 ministérios. Os 4 chifres do altar é um tipo para os 4 ministérios. Até mesmo as 4 luas que giram em torno de Júpiter, senhor Eliezer, é um tipo para os 4 ministérios. E nós vemos no Antigo Testamento, de acordo com Levíticos capítulo 8 e capítulo 9, que é o profeta quem pode estabelecer o sacerdócio. E nós vemos no Novo Testamento que é o profeta mensageiro quem estabelece os ministros do seu tempo. Por exemplo, foi João Batista quem estabeleceu os seus discípulos e os seus apóstolos, entre eles Apolo. Foi Jesus, o profeta mensageiro, quem estabeleceu os seus apóstolos. Jesus diz, eu vos escolhi os 12, e um de vós é o diabo. Não foi outro que escolheu, foi Jesus que escolheu. E mais tarde, em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus Cristo escolheu mais 70 discípulos e os enviou de 2 em 2 para pregar a sua mensagem. Quem os escolheu? Foi Jesus. Mais tarde, havia um profeta para as nações chamado Paulo, que é o primeiro mensageiro para a era de Éfeso. E foi Paulo quem chamou Timóteo, consagrou Timóteo, Tito. Era Paulo quem tinha os seus colaboradores, enviava eles para consagrar outras pessoas. Foi Martinho Lutero quem consagrou Felipe Melancto, foi o irmão Branham, o profeta William Branham, quem consagrou Ormond Neville, John Jackson, Pierre Green, Ninval, todos aqueles do tempo de William Branham. Então, para alguém ser um apóstolo, ele precisa ser consagrado por um profeta. Não tem como alguém ser apóstolo por meio da igreja. Não tem como alguém ser um evangelista por meio da igreja. Esse é o primeiro ponto.
Então, um apóstolo não pode estabelecer um evangelista. Um evangelista não pode estabelecer um apóstolo porque eles estão no mesmo nível. Assim como em uma nação, eu pergunto, senhor Eliezer, em uma nação como o Brasil, quem pode estabelecer os seus ministros? É o presidente, não é? Sim, é o presidente. Além do presidente, tem alguma outra pessoa na Terra que pode estabelecer ministro? Ministro da Educação, da Defesa, da Saúde, da Tecnologia? Não, é só o presidente, não é? Sim, é só o presidente. Um ministro não pode estabelecer a si mesmo. Ele não pode dizer, dado que eu sou inteligente, eu tenho muitas faculdades, eu tenho a experiência, dado que eu tenho conhecimento, agora eu sou ministro da Educação, eu sou ministro da Defesa, eu sou ministro da Saúde. Ele não pode dizer isso. E quando o presidente estabelece um ministro, esse ministro não pode estabelecer outro ministro. Na mensagem, ou seja, na palavra de Deus, é o profeta mensageiro que Deus escolhe. Porque o plano de salvação, existe Deus no céu. E esse Deus vivo, ele escolhe em uma geração um profeta. Levanta-o, chama-o, comissiona e dá a ele uma mensagem. E abaixo desse profeta, esse profeta é quem vai estabelecer o sacerdócio. Ele vai estabelecer os apóstolos, os evangelistas, os profetas de igreja, os doutores, e todos aqueles que vão trabalhar com ele no seu tempo. Como um presidente, é o presidente quem estabelece os ministros do seu tempo. E um ministro não pode estabelecer outro ministro. É o presidente quem estabelece o embaixador. Mas o embaixador não pode estabelecer outro embaixador, você vê? Então, o presidente de um país é um tipo para um profeta. Então, William Branham, no seu tempo, era quem batizava e consagrava os ministros do seu tempo. E ninguém poderia ser um verdadeiro ministro reconhecido por Deus, a não ser que o profeta William Branham o reconhecesse, o consagrasse, ou mandasse alguém o consagrar. Então, é o primeiro ponto, senhor Eliezer. O senhor não pode confiar no que esses pastores, os mais velhos no Brasil, né, que estão na mensagem do irmão Branham, estão a ensinar e estão a fazer. Então, uma outra coisa que eu queria falar, o senhor vai falar sobre aí os 4 ministérios, é sobre a questão de o profeta estar vivo. Para Deus falar, o profeta deve estar vivo, porque o profeta é a boca de Deus, o profeta é o porta-voz de Deus. Deus não pode trabalhar, como o senhor disse, na terra, a não ser por meio de um profeta mensageiro. Muito obrigado. Ok. Cronômetro zerado. 7 minutos para o senhor Eliezer fazer a sua tréplica. Vou marcar o tempo, cronômetro zerado. Tempo na tela, senhor Eliezer. 7 minutos, tréplica. Bom, então, vamos lá. Você tem um profeta e eu tenho um profeta. Então, nós cremos no nosso profeta. Ok? Esse é o primeiro ponto a se examinar. Você tem fé em seu profeta e eu tenho fé no meu. Agora, o seu profeta Cacô Felipe, ele diz que crê no profeta William Marion Branham. São as palavras deles, eu acho que eu posso usar o vídeo de vocês que eu tenho observado bastante. Você também diz que crê no profeta William Marion Branham. Bom, então vamos lá, primeiramente, o que ele falou. Porque mesmo Cacô Felipe, muitos seus ensinamentos estão apoiados sobre o William Marion Branham. E se William Marion Branham errou, o dele não tem consistência. Entende? Então, se o William Branham errou, o dele não pode ter consistência. E se o William Branham está certo e o dele está ao contrário, então tem que rever esse conceito. Então, o primeiro que vem, que é o correto. Então, vejamos a mensagem. A Bíblia nos promete, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Um profeta antes que viesse o terrível dia do Senhor. Vemos em Mateus 11, que fizeram essa pergunta para Jesus e foi mencionado sobre João Batista. Então, primeira coisa, vamos examinar o que é um profeta. Eu tenho aqui, primeira coisa, não se pode crer no que a pessoa fala. Eu me lembrei de um caso aqui, quero ser rápido porque é muito curto tempo. Uma pessoa da seguradora, eu acho que o irmão Domingos está nos assistindo, ele veio nele, ele já tinha anos a borracharia ali, e ele veio ali e começou a fazer a pergunta, ele assim, você trabalha aqui? Ele disse, eu sou dono da borracharia. Qual é o horário que você fica aqui? Das 7 da manhã às 7 da noite. Tudo bem. Ele assim, como é que é o seu nome? Ele assim, Domingos. E eu ali junto. Ele olhando para a estrada, olhando para nós, daqui a pouco ele falou assim, o senhor, essa semana, o senhor sai daqui, se desloca ou fica aqui? Não, eu fico constantemente aqui. E almoço aqui. Ele, tudo bem. Aqui você viu algum carro capotar? Não, não teve nenhum carro aqui. O senhor não viu nenhum carro aqui capotar? Não.
disseram que aqui havia um trevo e não tem trevo. Então, ele era um perito da seguradora. Tá? E ele veio ali. Então, a pessoa que foi lá, que se manifestou, que convenceu, agora a seguradora mandou peritos para realmente ver se aquela informação é verdadeira ou não. Bom, primeiro ponto. Vamos agora levar isso para o lado espiritual. Alguém se identifica, se promove dizendo que é profeta. Certo? Agora, tudo bem, agora vamos averiguar. Preciso confirmar isso. Preciso de fotos, preciso de pessoas, preciso conferir esse ministério pela Bíblia. Preciso ver os críticos. Porque aí é que vem, da onde vem a maior prova, é dos críticos. Porque não aqueles que o apoiam, porque eles defenderão suas teses, defenderão suas ideias. Então, olhando por essa forma, vejamos aqui as provas, primeiro de William Marrombrana, aqui é do Dr. Beste, vocês podem tirar aí, né? Aqui contém tudo a história de como foi esse debate. E essa coluna que está atrás, sobre a cabeça dele, o elo de fogo, aquilo ali foi o mesmo Senhor Jesus Cristo que apareceu para Paulo no caminho de Damasco, em Atos 9. Eu tenho aqui várias pessoas que escreveram vários testemunhos sobre a vida de William Branham e o acompanharam em seu ministério para ver se realmente ele era um profeta ou não. Eu tenho aqui a história da minha vida, contada justamente como o anjo veio, se apresentou e falou para ele. Tenho várias escrituras que depois eu darei continuidade, dizendo que o anjo, em 1933, perante centenas de pessoas, falou assim, preste bem atenção, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós vemos prometido, de acordo com Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, que deveria ser um profeta no ministério de Elias. Nós vemos também em Mateus 17. Mas será que essa é a ordenança de Deus? Sim. Amós capítulo 13, versículo 7. O Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos a quem? Aos seus servos. Quem? Os pastores? Evangelistas? Apóstolos? Não, aos profetas. Por isso que esse último mensageiro deveria ser um profeta. E eu tenho aqui várias escrituras que eu poderia começar a citar aqui, né? Mensagem, ele falando, esta é a última mensagem do sétimo anjo. Essa mensagem do sétimo anjo é para as 7 eras da igreja. Após essa, não tem mais nenhum mensageiro, profeta. Esse é o mensageiro profeta. Essa mensagem prepara a noiva para receber o Senhor Jesus Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a seguir, onde Paulo diz que o mesmo Senhor descerá do céu, um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora há muitos que a interpretam de suas maneiras, mas nós então temos um profeta, após sido comprovado, após Deus provar perante milhares de pessoas, curas, milagres, pessoas ressuscitarem, corcundas serem endireitados, câncer sendo curados. Então há uma infalível, muitas e muitas mensagens. As que eu tenho aqui, para vocês verem, estão em livros, mas eu tenho em áudio. Certo? E vocês também podem conseguir através das gravações da voz de Deus. Então esse profeta William Marrombrana afirmou que após ele não viria mais nenhum outro. Em Mateus 24, se alguém o citar, o profeta diz que, ou melhor, Apocalipse, capítulo 12, ele falou que isso aqui é para os judeus. Isso não tem nada a ver com a noiva gentia. Mas vamos lá. Então, esse profeta William Marrombrana nos trouxe os ensinamentos. Temos aqui a mensagem de acusação. Ele dando para várias pessoas ali a mão, ali orando, o companheirismo, reconhecendo os dons. E como uma delas, ia falar muito, ninguém pode conterminar isso, mas vejamos que Paulo comissionou tanto Timóteo e Tito também, né? Ele comissionou que fosse de igreja em igreja e colocasse presbítero e apóstolo e tudo mais. E depois eu vou falar sobre José Branham, que o profeta comissionou. Tá bom? 6 minutos, já estou fechando. Obrigado. Ok. Tempo. Então, chegamos ao final do primeiro bloco. Vamos dar início ao segundo bloco.
E agora o pastor, o evangelista Eliezer, fará a sua pergunta ao apóstolo Deltamar. Vou marcar o tempo aqui de 2 minutos para o senhor fazer a sua pergunta. Cronômetro zerado. Tempo para o senhor, 2 minutos. Senhor Deltamar, sabendo que ninguém pode se pronunciar, assim como nós, eu tenho bastante experiência nesse ano, que fui bastante passado por confiar na pessoa e não examinar suas credenciais. O que eu falo com isso? Examinar aquilo que ela vive, se aquilo que ela está falando está correto. Por exemplo, o banco, quando a pessoa chega para pegar o empréstimo, ela primeiro averigua as credenciais da pessoa, se ela está apta para poder concluir com a promessa que ela fala ao banco do pagamento da dívida. Bom, o que eu pergunto sobre Cacô Felipe? Quais são todas as evidências que são comprovadas que ele é o profeta verdadeiro? Porque nós podemos tomar escrituras e nos apoiar a ela, mas as evidências, quais são as evidências que Deus deu os sinais para que ele pudesse fazer com que o povo cresça nele? Tem mais tempo? Ainda tem tempo. Ah, bom. Então nós vemos que não podemos nos apoiar somente no que a pessoa fala. O irmão Brana, quando falou, as pessoas começaram a ver sinais, maravilhas, milagres, começaram a acompanhar. Em Chicago, na mensagem, senhores, é este o tempo, 350 ministros fizeram uma emboscada para ele. Só que chegaram lá e ficaram com medo por causa do anjo do Senhor que o acompanhava. Então, Cacô Felipe, tem foto, tem algumas coisas que a ciência o comprova. Quais são as provas que evidenciam que confirma, né, que ele realmente é um profeta? Já que, bom, depois entrarei nos demais detalhes. Muito obrigado. Já que o profeta irmão Brana diz que, por ele, falou que não haverá outro profeta mensageiro. Haverá pequenos profetas, de acordo com a primeira era. Paulo era um profeta mensageiro, mas já havia pequenos profetas. Mas essa é a minha pergunta em relação a Cacô Felipe. Ok. O senhor entendeu a pergunta, apóstolo Deltamar? Sim, eu entendi. Ok. Então, vou dar aqui 10 minutos para a sua resposta. Cronômetro zerado. O tempo está com o senhor, apóstolo. Então, primeiramente, que não é correto dizer que William Branham é o profeta de Deus. O correto é dizer que William Branham foi o profeta de Deus porque ele está no túmulo. Logo após a partida de Moisés, não se dizia Moisés é o profeta, mas Moisés foi. Então, agora dizia-se Josué é o profeta. Após a partida de Elias, não poderia se dizer Elias é o profeta, mas deveria dizer Elias foi o profeta. Agora o profeta é Eliseu. Então, essa expressão de que William Branham é o profeta não está correta. Bem, quais as evidências que Deus deu ao profeta Cacô Felipe para que o reconhecemos como profeta? Bem, será que as evidências de um profeta é fotos de coluna de fogo ou fotos de coluna de nuvem? Será que as evidências de um profeta é curas, milagres? Bem, nesse caso, aonde é que estava a coluna de fogo após a partida de Moisés? A coluna de fogo não foi vista depois que Moisés saiu de cena. Mas será que a coluna de fogo não estava lá? Estava, ela estava dentro de Josué. Coluna de fogo não é a prova que alguém é um profeta, porque senão poderíamos perguntar onde é que estava a coluna de fogo de Daniel? Onde é que estava a coluna de fogo de Isaías? Onde é que estava a coluna de fogo de Oséias, de Jeremias, de Abacuque, de Sonfonias? Onde é que estava a coluna de fogo de João Batista? Coluna de fogo não evidencia um profeta. Curas não evidenciam um profeta. Milagres não evidenciam um profeta. Porque João Batista foi o maior dos profetas, mas cadê os milagres e as curas de João Batista? Isaías foi um grande profeta, cadê os milagres e as curas de Isaías? Jeremias foi um poderoso profeta, mas cadê os milagres e as curas de Jeremias? Cadê as curas e os milagres de Abacuque, de Oséias, de Sofonia? Bem, não é isso que evidencia um profeta. O que evidencia um profeta? É ele ser chamado por Deus. E William Branham não era profeta, senhor Eliezer, por causa dos milagres, por causa do dom de discernimento. E essas coisas, os filhos do diabo já faziam antes de William Branham. E no tempo de Jesus, o Teudas, o Judas, o Galileu, faziam coisas semelhantes a Jesus. Por isso que eles conquistaram, levaram 400 homens para o deserto. Não é isso que evidencia um profeta. William Branham foi um verdadeiro profeta, assim como os profetas da Bíblia, porque ele recebeu um chamado de Deus. Em 1933, quando ele estava à beira do rio Ohio, para batizar 200 pessoas,
E quando ele batizava a 17ª pessoa, então ele ouviu uma voz. O senhor citou aqui, mas não está correto. Ele ouviu uma voz que dizia, assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu tem uma mensagem, não a tua mensagem, mas tu tem uma mensagem que precursará a minha segunda vinda, porque a mensagem não é de William Branham, a mensagem é do 7º anjo celestial. Vamos entrar ainda a respeito dos anjos. Então, o que evidencia um profeta é o seu chamado. Então, quando foi, em 1946, na caverna Greensville, William Branham recebeu a visitação de um anjo, e o anjo lhe comissionou. Agora, o anjo disse, você levará um sinal de cura divina à humanidade. Mas William Branham era profeta porque ele recebeu um chamado, uma comissão e uma mensagem, que mais tarde foi gravado em fitas magnéticas e hoje está em mais de 1.200 sermões. William Branham poderia mostrar nas escrituras, Sr. Eliezer, onde a Bíblia falava sobre ele. Assim como Jesus disse lá em Lucas, capítulo 4, que Isaías 61 era o seu ministério, João Batista mostrou em Mateus 3, que Isaías 40, versículo 3 era o seu ministério, Paulo mostrou em Atos 13, 47, que Isaías 49, 6 é o seu ministério. William Branham, quando esteve aqui, ele mostrou que Zacarias 14, 7 era o seu ministério, o profeta do entardecer, a luz do entardecer. Ele disse que era a luz do entardecer de Zacarias 14, 7. Ele disse que ele era o cumprimento do Elias que havia de vir, de Malaquias 4, 5 e 6. Ele era o cumprimento de Lucas 17, 24 ao 30. Ele mostrou que ele era o cumprimento de Mateus 17, 11. Ele era o cumprimento de Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ele era o cumprimento de Apocalipse 10, 7. Então, aí está as evidências de um verdadeiro profeta. Chamado, comissão, mensagem, o seu ministério tem que estar identificado na Bíblia. E o profeta William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Já vai fazer 67 anos que William Branham está no túmulo. Senhor Eliezer, um profeta morto pode ser o profeta dos vivos? A mensagem era de Moisés ou de Josué? Vamos lá. O mesmo anjo que apareceu para Moisés, lá no Monte Horebe, que apareceu como anjo de Jeová e deu a ele um chamado, uma comissão e uma mensagem que ele colocou em 5 livros, também mais tarde apareceu para Josué e disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. E lá em Josué capítulo 5, versículo 14, ele diz, desta vez eu venho como chefe dos exércitos de Jeová. Ele ia lutar do lado de Josué. Eu pergunto, Josué era um profeta como Moisés, senhor Eliezer? Quase. Não, não existe isso de quase. Eu vou perguntar de novo, Josué era um profeta como Moisés? Não. Não era? O que precisa para ser um profeta? O que Josué precisava para ser um profeta? Porque Arão era profeta de Moisés. Moisés era um Deus. Não. Arão era um profeta menor. Arão era um profeta menor. Mas vamos lá, o que o Josué precisava para ser um profeta mensageiro? Ele precisava de comissão. Sim. E ele tinha, que era levar o povo a Canaã. Ele precisava de um chamado, e ele teve. O anjo apareceu para ele e disse, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Aí está o chamado e a comissão de Josué. Um profeta tem que ter chamado e comissão. Ele tem uma mensagem, está no livro de Josué. Era Deus quem disse a Josué, para o povo se santificar, vamos atravessar o Jordão, vamos derrubar os muros de Jericó, vamos lutar contra tal nação, vamos lutar contra... Josué era um profeta. E ele precisa, hein, seu Josué, Eliezer, o que mais o Josué precisava para ser um profeta? Ele precisava de o assim diz o Senhor? Ele tinha, Josué capítulo 24, ele tinha o assim diz o Senhor. O que ele mais precisava? Da revelação, ele tinha a revelação do seu tempo. E, quando o Senhor disse que ele não era um profeta como Moisés, de acordo a Oséias 12, 14, está escrito lá, o Senhor Jeová fez subir Israel da terra do Egito por meio de um profeta. E por meio de um profeta, Josué, o povo foi guardado, o povo foi preservado. Josué era um profeta. Você vê? Deus não usou os escritos do Moisés para guiar o povo. Deus deu Josué. O Arão não podia guiar o povo. E quando Moisés subiu ao monte e ficou 40 dias, o Arão levou o povo à decepção. O Arão levou o povo ao bezerro de ouro. Para você ver que um sacerdote não pode guiar o povo de Deus, porque o plano de salvação é por meio de um profeta mensageiro. Então, veja, se eu ainda tiver tempo, William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Deus falava por meio de William Branham, mas quando ele morreu, Deus falou mais do quê? William Branham estava viajando, Sr. Eliezer, do Arizona para Jeffersonville para pregar um sermão que ele intitulou O Rastro da Serpente.
E ele morreu com esse sermão escrito lá em algumas folhas. E ele disse que ele ia citar nomes. Agora você vê que Deus não deixou o William Branham citar nomes, que o profeta que vem para citar nomes, trazer o julgamento, é o profeta Cacó Filipe. Agora, Cacó Filipe nasceu em 20 de dezembro de 1972. Então, William Branham morreu em dezembro de 1965 e Deus conta 7 anos após a morte de William Branham. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. No 7º aniversário da morte de William Branham, nasce o profeta Cacó Filipe. E ele nasceu, e no nascimento do profeta Cacó Filipe, assim como o do profeta William Branham, teve um sinal sobrenatural. O William Branham lá, uma luz entrou pela porta, quando Charles, o pai de William Branham, abriu a porta, a luz entrou, rodopiou em cima da cama e saiu pela a frecha do telhado. No nascimento do profeta Cacó Filipe, os anjos cantaram em Catadji. O profeta nasceu em um conjunto de aldeias, de 12 aldeias, como as 12 tribos de Israel. E o profeta nasceu na aldeia de Elibou. Elibou significa aldeia de Elias, sim. Então, 7 anos após a morte de William Branham, o profeta nasceu. Ele foi chamado, assim como William Branham, em 24 de abril de 1993. E em 1993, ele recebe o seu chamado de Deus, ele recebe a sua comissão, que é pregar o julgamento e a mudança de vida. Ele recebe uma revelação, e hoje está na sua mensagem, com 149 capítulos. O profeta Cacó Filipe pode mostrar nas escrituras aonde a Bíblia fala sobre ele, assim como William Branham. Mateus 25, 6, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 19, do 11, 17. Aí está o profeta após William Branham. Sim, foi no mesmo ano que o profeta Cacó Filipe foi chamado, em 93, que houve grandes acontecimentos na Terra. E o senhor estava falando sobre evidências. Ainda vou falar mais sobre isso. Evidências. Deus dá sinais externos e Deus dá sinais internos para a sua igreja. E alguns sinais externos foram dados. Por exemplo, foi em 93 que Angola assinou um acordo de paz com a Eritreia. Ela tinha uma guerra lá Angola tinha uma guerra com a Eritreia há mais de 40 anos. Foi em 93 que Nelson Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, junto com Frederic de Klerk. Eles apertaram as mãos lá diante da comunidade internacional. Foi em 93 que Isaac Rabin, o presidente de Israel, assinou o maior acordo de paz com a Palestina e Arafat. E tudo isso aconteceu no ano de 93. Cacó Filipe começou a pregar em 8 de julho de 2002.